Vivemos hoje um culto à celebridade, de forma tal que as pessoas pensam que uma vida comum é uma vida desprovida de sentido. E não é bem assim. Nós todos fazemos parte de um planejamento que antecede nossas vindas aqui à Terra. E na economia do universo, nenhum de nós é desimportante. Nenhum de nós está desprovido de sentido. E se tem algo importante que nós podemos contribuir com a história da humanidade, contribuir para a evolução do planeta, é sermos nós mesmos. Porque não existe nada mais cômico ou ridículo no ser humano do que tentar ser outra pessoa. Nós não somos diferentes apenas na digital ou na íris. Nós temos umas idiosincrasias, umas características únicas de indivíduo, cuja grande contribuição é ser você. Mas nesse esvaziamento de frustração de um sonho que você não realizou, num ego que você se coloca como abaixo dos outros, você se sente inapropriado, feio, estúpido, incapaz. O importante é que com vocês, Jesus, que é o motivo real de nós estarmos aqui. Porque na verdade, isso aqui não é um mero congresso, que a gente vai de evento acadêmico para melhorar nosso currículo. Isso aqui é um encontro de almas que já tiveram outras oportunidades no Evangelho e que, por algum tipo de infantilidade, não levaram plenamente esse Evangelho para os seus corações. Mas pela imensa misericórdia renovada do Cristo, porque como diz o profeta Isaías, as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, já que todos os dias também se renovam nossas iniquidades, nós tivemos a oportunidade de novo encontrarmos esse Evangelho para fazer diferente. Por isso que é um momento muito venturoso, 10 anos, agradecer como Stanley fez, a Mário Jorge e a todos que fazem esta casa que capitaneia esse evento junto com o Movimento Espírita de Pernambuco. Agradecer aos grupos Escolhas de Luz e Semearte. Vocês perceberam que Campina Grande não só canta forró no São João, né? Eles fazem parte de uma casa espírita de nossa cidade e temos a oportunidade de trabalharmos juntos com ele. E falar desse tema que na verdade toca muito os nossos corações, porque afinal de contas, perdas e frustrações, quem não as tem? E tentar falar de forma clara, sem tentar trabalhar conceitos, mas falar sobre experiências humanas, sobre vidas humanas. Aqui nesse auditório, sentado nessas cadeiras, existem pessoas que passaram ou passam por dores inimagináveis por nós. Eu não preciso conhecer particularmente vocês, mas depois de 20 anos atendendo num consultório, eu sei que aqui neste auditório tem pessoas que foram abusadas na infância sexualmente. Eu sei que tem pessoas cujos pais não cumpriram o dever de educar e de amar. Eu sei que tem pessoas que foram atraídos afetivamente. Eu sei que tem pessoas que apostaram tudo e perderam. Eu sei que tem pessoas que não realizaram parte significativa dos seus sonhos. Mas o mais importante é que é muito fácil diagnosticar ou detectar nossas incongruências, as nossas incompetências. É muito fácil diagnosticar, por exemplo, a dor do mundo, o caos da terra. Mas o que nos caracteriza como sendo luz do mundo e sal da terra é que temos dentro de nós um potencial imenso de reverter todas as situações e entender de forma plena aquilo que Paulo nos aconselha, que aparentemente é algo que muitas vezes, dependendo do momento, parece desprovido de sentido, quando ele diz aos romanos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Aparentemente, no momento de desgraça, não há sentido em ver graça. Acontece que a não graça não percebida por nós é pelo olhar que temos sobre o evento de uma perspectiva momentânea. E Deus, que tem uma perspectiva de eternidade, sabe que aquele momento que reputamos como desgraça, na verdade é a graça abundante de Deus acontecendo em nossas vidas. Às vezes não conseguimos perceber isso. Quando você pega um filho seu que está no computador, no WhatsApp, na internet, assistindo uma minissérie que gosta, e você diz: pare e venha estudar, ele acha que aquilo é graça ou desgraça? Pela risada vocês sabem a resposta. No entanto, aquele pai que pede para aquele filho interromper aquele momento de lazer, que parece muito agradável para eles no primeiro momento, aquele pai acha que está provocando alguma desgraça na vida daquele filho quando ele pede para ele parar para estudar? Então imagine então que Deus, que é perfeito, sempre que nos pede para parar para entender uma lição,
está querendo construir em nós potências que iremos utilizar no futuro. Aquilo que aparentemente é um diagnóstico de desgraça é apenas uma visão turva de uma realidade que depois irá se desdobrar em graça abundante, porque um Deus que é amor, como define João e também Paulo, não tem nada que não faça que não tenha um objetivo profundamente amoroso. Mas dizer isso é fácil. Difícil é na hora do vamos ver, do teste, quando a gente está no momento ruim, imaginar essas questões e conseguir manter o que Emmanuel nos solicita, manter um estado de prece. Sabe que tem dia que a gente amanhece bem? Acontece com vocês? Tem dia que a gente amanhece bem, toma banho, se acha até bonito, aí veste uma roupa, canta no banheiro, because I'm happy, já vai naquele clima, vai no sinal, se alguém passar pelo seu carro você não liga, diz, deve estar com algum problema, deve estar indo para o banheiro, está apressado, você compreende as pessoas, aí você pensa assim, eu queria ser assim o tempo todo. E no outro dia, você está no caos total, oscilando. Se uma pessoa tirar uma piada com você no ambiente de trabalho, você já fica raivoso. Se alguém der uma risada, você pensa que é com você, porque você fica paranoico. A gente oscila nesse momento. E quando a gente pensa em frustração, a gente pensa que a frustração, ela é fruto, eu vou deixar para falar de perdas no final, a frustração é fruto de uma expectativa. Vocês devem conhecer o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como alguns de nós chamamos, e sabe que tem muitas bem-aventuranças. Mas teve uma que recentemente Jesus mandou no meu grupo de WhatsApp, que diz assim, bem-aventurados os que não criam expectativas, porque não serão frustrados. Às vezes, a frustração não é fruto de um fato que não corresponde ao que deveria ser, mas é fruto de que o fato não corresponde às expectativas que eu criei. Portanto, nós vemos quantos casamentos em que as pessoas se sentem frustradas, não porque o outro não é aquilo que pode ser, mas porque não é aquilo que eu queria que ele fosse. Não é aquele marido dos sonhos. Eu lembro que uma paciente chegou para mim e disse, eu vim aqui porque eu quero que você me ajude a trabalhar para mudar o meu marido. E eu disse, se a senhora conseguir isso, lance o livro, porque vai vender mais que o Código da Vinci. Se a senhora conseguir mudar o seu marido, vai ser um best-seller mundial. Porque a energia que a gente tem mal dá para mudar a gente com a disposição que a gente tem para mudar. Na verdade, às vezes nós criamos falsas expectativas sobre o que é um bom homem, sobre o que é uma boa esposa, sobre o que é um bom filho, sobre o que é um bom ambiente de trabalho, e sempre baseado em fatores ilusórios. Eu lembro que sempre que eu vou ao cinema com minha esposa, e na minha casa é assim, a gente resolveu que, como ela gosta de comédia romântica, e eu gosto mais de filme de ação, aí a gente combinou que fica uma parte é comédia romântica, uma parte é filme de ação. Como vocês sabem que em qualquer casa em que as coisas funcionam, quem manda é a mulher, eu vejo 8 comédias românticas para ela ver 2 filmes de ação. Como comédia romântica é muito previsível, vocês sabem disso? Comédia romântica é previsível. Eu sempre aproveito o cinema para observar o comportamento das pessoas. Como eu observava aqui, lá fora, vendo no telão, o comportamento das pessoas quando elas são filmadas no telão. Uns dão assim, outros ficam tímidos, outros ficam constrangidos. Cada um reage conforme tem expectativas sobre como o outro está me vendo. E aí num filme de comédia romântica, geralmente é assim, Stanley. Tem aquela cena do indivíduo dando um buquê de rosas no Central Park com All in Time de Enya tocando no final. Aí a namorada faz assim, cadê que tu faz isso comigo? Por que tu não faz uma surpresa dessa? Eu sempre vejo alguém catucando alguém e na média, em 90% dos casos, é a mulher cobrando do homem. Aí eu fiquei pensando, a gente falta muito. A gente frustra muito expectativas. Mário de Andrade não casou e aí perguntaram para ele, por que você não casou? É melhor manter dezenas de mulheres iludidas do que uma só infeliz. Veja a visão que ele tinha do casamento. Então a expectativa que as pessoas têm, sobretudo sobre os homens, e aí quando eu comecei a ver os romances espíritas, eu observei uma coisa preocupante, né? Geralmente as mulheres vão para o plano superior e os homens vão para o umbral. Observe essa tendência, é preocupante. A gente termina sendo resgatado. Eu imagino que vocês dão um sorriso irônico. Aí, tá vendo? Tá precisando de mim agora, né? Nem que seja de uma prece. Expectativas que nós criamos sobre pessoas faz com que relações que são eficientes sejam percebidas como ineficientes por uma visão romanceada da vida.
que termina sendo uma visão infantil da vida. Cada um de nós é o que pode ser. Às vezes nós cobramos que o outro seja para nós o que nós não somos para o outro. Queremos uma esposa perfeita sem sermos esse esposo perfeito. Às vezes essa visão infantil faz com que a gente lance olhar sobre a vida dos outros, achando que talvez se eu tiver a esposa do outro, o emprego do outro, o salário do outro, a cultura do outro, eu vou ser feliz. Numa sensação contínua e inacabada de frustração para consigo mesmo, por não se perdoar por se ser quem é. Vivemos hoje um culto à celebridade, de forma tal que as pessoas pensam que uma vida comum é uma vida desprovida de sentido. E não é bem assim. Nós todos fazemos parte de um planejamento que antecede nossas vindas aqui à Terra. E na economia do universo, nenhum de nós é desimportante. Nenhum de nós está desprovido de sentido. E se tem algo importante que nós podemos contribuir com a história da humanidade, contribuir para a evolução do planeta, é sermos nós mesmos. Porque não existe nada mais cômico ou ridículo no ser humano do que tentar ser outra pessoa. Nós não somos diferentes apenas na digital ou na íris. Nós temos umas idiosincrasias, umas características únicas de indivíduo, cuja grande contribuição é ser você. Mas nesse esvaziamento de frustração de um sonho que você não realizou, num ego que você se coloca como abaixo dos outros, você se sente inapropriado, feio, estúpido, incapaz. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que se colocou em consultórios médicos, durante a espera para o atendimento, capacetes de positron para que as mulheres fossem analisadas em seu pensamento enquanto folheavam revistas de moda. Um tomógrafo de positron portátil, ele faz a medida do comportamento neurológico em funcionamento, diferente daquele que você entra como tubo. E eles perceberam que depois de 19 minutos folheando uma revista de moda, as mulheres começavam a produzir sintomas de depressão. Porque elas detectavam algumas coisas. Ela não tem uma boca da Angelina Jolie. Eu não tenho a barriguinha de fulana. Eu não tenho os cabelos de cicrana. Eu não moro na casa de Beltrana. Mas a coisa que mais provocava quase uma tentativa de suicídio era quando olhava e dizia, mas eu também não tenho o marido dela. Na expectativa ilusória de que você fica analisando o seu mundo numa projeção que se faz da Matrix, que são os meios de comunicação. Eu chamo de a Matrix da Matrix. Você fica olhando lá um mundo perfeito e achando que aqui não há um mundo perfeito. Você está lá, William Bonner. Vocês sabem que 24% dos brasileiros dão boa noite a William Bonner quando termina o jornal? Veja a carência da humanidade. Nem sabe que ela existe, mas boa noite, William. Boa noite. E aí você está lá, olha para o William Bonner, olha para o seu marido. Ele olha para Renata, depois olha para você. Os dois de meia, com camisinha de propaganda de campanha que já foi. Creme no rosto e acha que é infeliz. O próprio fato de nós estarmos rindo da cena que eu estou descrevendo significa que a gente acha nossa vida ridícula. E ela não é ridícula. Ela não é ridícula. Nós criamos fantasias de felicidades que estão lá fora. Esquecemos do quanto de amor já está aqui dentro. Eu lembro que certa feita eu vinha de uma viagem internacional, pousei com um amigo meu aqui em Recife, fomos para Campina Grande e passamos, entrando pelos canaviais de Pernambuco para sair na Paraíba, desviando aqui a 101-230, passamos por Juripiranga, uma cidade de fronteira entre a Paraíba e Pernambuco, uma clássica cidade nordestina com cerca de 3 mil habitantes. E havia um senhor de mais ou menos 80 anos, de mãos dadas com a esposa, naquelas cadeiras de macarrão, que quem é do Nordeste sabe do que eu estou falando, se balançando, com os filhos ao redor, naquela rua clássica que tem um canteiro no meio e a igreja no final. E esse meu amigo dizendo assim, olhando essa cena, eu me lembrei da poesia de Drummond sobre Tabira. Já sei, a poesia diz assim, sobre a cidade dele que era pequenininha no interior de Minas. Passa uma vaca, a vaca vai. Passa um burro, o burro vai. Ô vida besta, sou. Aquela ideia de uma cidade pequena sem nada acontecendo, sem uma balada.
E eu lembrei para ele, mas também o mesmo Drummond, falando de Itabira, disse: Itabira hoje é só um retrato na parede, mas como dói. Porque é lá nas nossas raízes que está a base de quem nós somos. Eu disse: você está olhando a vida desse casal como uma vida desprovida de sentido, né? Eu vejo o contrário. Eu estou vendo que ele tem 80 anos com a esposa, e eu fico me dizendo assim: se aos 80 anos eu manifestar o mesmo carinho que esse homem manifesta pela esposa dele, tocando-a com gentileza, se aos 80 anos eu for alguém tão querido que meus filhos e netos queiram estar perto de mim, eu vou ter tido tudo menos uma vida besta. Porque às vezes, quando a gente vê o Réveillon no final do ano, seja na Big Apple, onde a maçã desce, seja nos Champs-Élysées, seja em Sydney, na Austrália, ou em Copacabana, a gente fica sempre: deve ter tão massa para passar um Réveillon aqui. E o Réveillon legal é aquele Réveillon que você está lá no quintal da sua casa, com mesinha e tamboretinho de plástico, tomando cidra cerever, com as pessoas que você ama. Porque o que faz a diferença é quem já está perto, não é a paisagem. A paisagem apenas encanta. Feito um paciente meu disse assim: roçando dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Eu disse: de fato, mas tristeza na Torre Eiffel, ou no Açude Velho em Campina Grande, ou em Boa Viagem, é tristeza. E o que tira tristeza é amor, perdão e companhia. É isso que tira tristeza. E para que eu possa vivenciar a experiência, eu tenho que deixar de fantasiar sobre as pessoas e fantasiar sobre mim. Eu tenho que aprender a me amar como eu sou. Eu tenho que aprender a aceitar quem eu sou. Porque quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Quando você entende que você... Eu lembro quando chega algum amigo, algum parente evangélico assim: Deus tem um projeto na sua vida. Eu digo: amém, eu sei. Eu só quero lhe dizer que Ele tem um projeto na vida dos 7 bilhões de encarnados, porque Ele não criou pessoas excepcionais. Ele criou filhos simples e ignorantes a caminho da luz. Por isso que até hoje ninguém pode atirar a primeira pedra. Porque nenhum de nós está assim uns dos outros. Só um de nós esteve aqui para, estando acima, se colocar abaixo de todos nós para nos exaltar. E chama-se Jesus. E tudo mais é uma fantasia que compramos, nos frustramos, nos sabotamos, nos menosprezamos, nos sentimos fracos e feios e pobres e infelizes. E tem algumas funções esse tipo de frustração. Porque pessoas fraquinhas, ninguém cobra nada delas. Quer que ninguém lhe cobre? Seja o coitadinho lá do centro espírita. O bichinho está precisando de prece. Dá um passe nele. Ainda tão carregado, só um vale transporte. Passe não adianta não. Porque a pessoa é fraquinha, tem sempre um discurso. Eu me lembro de um personagem da infância minha e de muitos de vocês que não precisa denunciar, né? Que é o Uruca, que fazia: oh vida, oh azar. Eu sabia que isso ia dar errado. Eu sabia que não ia dar certo. Essas pessoas, elas já são obsessoras de si mesmo. O obsessor está assim, tirando férias e olhando: pô, ela é competente, faz melhor que eu. Ela vai obsediar outro, porque você já faz o trabalho dela. Não acreditar em você. Se Zaqueu fosse assim, ele não tinha subido na árvore para ver Jesus. Imagine um cobrador de imposto, como não era visto. Cobrar imposto é cobrar imposto para o invasor daquele povo. É um traidor, um perdulário, um avarento. Então eu imagino que quando Zaqueu tentava ver Jesus, que ia passando, a multidão estava se acotovelando para ver Jesus, e Zaqueu, que era baixinho, tentando passar, sempre que alguém via que era ele, fazia: é tu, miséria, sai, peste, e empurrava. Obviamente que ele podia ter introjetado essa visão de si mesmo e ter dito: eu não mereço ver esse homem. Ele insistiu. Porque o que caracteriza alguém que quer transformar-se não é enxergar as incoerências e as sombras que todos temos, mas é querer a luz que todos desejamos e queremos. É enxergar o ponto de resgate. É dizer:
Como na música de Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida. Que foi o que Zaqueu fez. Ele sobe no sicômoro, porque apesar de ser uma pessoa que aparentemente aos olhos de todos era desprezível, era alguém que queria ir mais longe. E por isso, apesar de ter tantas pessoas boas ali esperando Jesus, ele escolhe jantar na casa daquele homem, porque ele queria mostrar o poder do amor em resgatar quem estende a mão para os céus para se erguer, mas que jamais levanta quem quer permanecer no chão. Jamais levanta. É preciso que você haja, fazendo sua parte, e o céu te ajudará. Nesse sentido, quando nós temos noção do que já temos, o nível de frustração cai. Me chama a atenção, entre os salmistas, um que eu trouxe para reforçar a nossa ideia de hoje de frustração. Vocês sabem que no Antigo Testamento, no livro de Salmos, temos 150 salmos. Desses, 105 salmos foi composto por um muito conhecido nosso, chamado Davi. Davi, que era um rei dos judeus daquela época dos profetas. Ele saía nas cidades e conheceu um jovem chamado Asaf. Interessante é que Asaf era um jovem que fazia parte das tribos dos levitas. Como vocês sabem, quando as 12 tribos foram divididas, os levitas não receberam terra nenhuma e ficaram incomodados e foram questionar Javé, que disse: vocês cuidarão do templo. Por isso os levitas cuidam do templo. Por isso na parábola do bom samaritano passa primeiro o sacerdote e atrás dele o levita, que ajuda ao cuidado do templo. E Asaf era da tribo dos levitas e tocava símbolo. Símbolo é aquele instrumento que Paulo cita na carta de 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Desculpa a frustração de quem achava que era de Renato Russo, não é, é de Paulo. E aí ele encontra Asaf, um jovem que toca símbolo, que nada mais é do que um prato. Pá, pá. E da tribo dos levitas, ele se empolga tanto com o amor com que ele faz aquilo, que ele leva para Jerusalém, e Asaf se torna o regente do coro, porque os salmos são hinos cantados na entrada e na saída do templo, na escadaria do templo, por isso que alguns são salmos de escadaria. E Asaf compõe 7 salmos, e seus filhos mais 7. Depois de Davi, a família Asaf foi a que mais compôs salmo no Antigo Testamento. Mas no Salmo 73, e especificamente no Salmo 77, ele tem a coragem de revelar a angústia dele quando ele se sente desvalido de Deus por ver os ímpios prosperarem. Por perceber que as pessoas que não seguem a Deus prosperam enquanto que os bons têm dificuldades. Sabe, às vezes você está lá fazendo evangelho, campanha do quilo, fazendo ESD, tomando passe, tentando ser melhor, e aquele seu vizinho que não presta troca de carro. E você está com aquele que tem quase 20 anos, que está vendo cupim de ferro, está prestes a acabar com o carro, e você não tem condição de trocar, e você fica agoniado. Asaf estava numa noite dessas. Asaf estava angustiado porque ele se comparava, ele criava expectativas e ele se frustrava. Eu lembro que uma vez um colega meu trocou de carro. Aí ele foi me mostrar: ó, Sandro, eu comprei uma Santa Fé. Aí eu olhei assim e disse: meu Deus, segura teu filho que eu estou tendo um acesso de ódio aqui, pai. Eu levantei e fiz: que lindo o seu carro. Se eu tivesse laser no olhar, o carro tinha sido fulminado. E eu cheguei em casa sequestrado emocionalmente. E haja eu entrar em site de simulador de compras de carro para ver se dava para comprar um também. Calculava para lá. Cheguei reclamando: é porque eu trabalho e nenhum carro decente tem condição de ter. Nessa hora a esposa sábia fica olhando: o bichinho está sequestrado. Ficou lá olhando, fazendo pressa para ver se eu voltava à vida real. Domingo de noite, depois de muitos cálculos, eu percebi que eu conseguiria comprar o carro se eu tirasse o almoço, por exemplo. Se eu tirasse o almoço, dava para comprar o carro. Mas aí não dava para ficar sem comer. Domingo à noite eu olhei para ela e faz: eu não preciso trocar de carro não. Ela fez: graças a Deus, meu Deus. Ele voltou a ser. Não é preciso não. Imagina, eu perdi 3 dias com ódio do rapaz, frustrando-se comigo mesmo porque estava olhando para o outro, para o percurso do outro. Sempre que eu desfoco, eu deixo de ver a bênção
e vejo apenas o que falta, me frustro e imagino que estou perdendo. Então Asaf faz um salmo. Veja que interessante, ele tem a coragem de dizer dessa dor dele. Ele diz assim, Salmo 77, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Você vai desabafar, Stanley, eu estou passando por isso, Abre Emmanuel, não adianta, nada vai me ajudar. Você se recusa a ser consolado. Ele diz, lembro de Deus, passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Imagina que angústia, que dor profunda que ele está. Não me deixa pregar os olhos. E nem tinha Rivotril naquela época, gente. Nem isso ele podia fazer. Ele começa a dizer, será que abandonastes, me rejeitastes para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou a tua graça, Senhor? Angustiado, frustrado, achando que está perdendo, se comparando, se sentindo menor. Mas lá no versículo 10 ele volta à realidade, volta à lucidez e diz, não foi Deus que me abandonou. Eu é que estou equivocado. Aí ele usa a linguagem, mudou-se a destra do Senhor. Na verdade ele que mudou a polaridade e passou a ver a vida com lucidez. Ele começou a lembrar, agradeço por tua fidelidade na nossa história, no passado do nosso povo. E percebe, claro, foi eu que estava doente. Deus não mudou, Deus é sempre Deus. Eu que oscilo. Eu que, como Paulo no capítulo 7 de Romanos 22 diz, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, eu oscilo. Todos oscilamos. Tem dia que a gente está se sentindo bem, tem dia que a gente está se sentindo mal. Tem dia que a gente manifesta as expressões do mais belo de um ser que está em processo evolutivo. E tem dia que a gente volta a ter o comportamento mais instintivo, primitivo e competitivo. Porque nós estamos rumo à luz. Nós queremos caminhar. E diante da vida, as frustrações fazem parte de um processo que todos experimentam. É muito natural que nós pensemos que a nossa dor é maior, porque é a que nós sentimos. Por mais que nós possamos observar a dor de alguém, quando a gente vê, por exemplo, uma mãe no mundo árabe com o filho espedaçado depois de um bombardeio, por mais que nos choque aquela cena e que a gente queira sentir aquela dor, a gente não consegue, quando ela fica dizendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, a gente não consegue entender a dor que ela está passando, porque nós focamos na nossa dor. Vem cá. Vocês sabem que na próxima encarnação ele vai dar palestra, né? Porque ele está fazendo treinamento nos bastidores. Agora, um gato preto em evento espírita é só para confirmar a tese que a gente faz magia, né? Porque, olha, podia ser qualquer coisa, mas tinha que ser... Eu não resisti, um bichinho. E aí você fica naquela angústia, quando você observa a cena do mundo e pensa assim, se eu não tenho noção da realidade de meu compromisso diante do mundo, e me comparo com a dor do outro ou com a vida do outro, eu vou sempre me sentir como ineficiente, como incapaz. É fato. Muitos de nós pensam assim. Eu sei que frustrações e perdas nos fortalecem. Sabe por que eu sei? Porque eu já me frustrei e já perdi muito. E porque eu ainda vou me frustrar e vou perder muito. Eu sei também que todos vocês passaram por isso. Eu sei que muito momento de perda e frustração, alguns de nós devem ter pensado, eu não vou suportar isso. E depois veio a noite, depois veio o dia, o sol voltou a brilhar, sobre justos e injustos. E você saiu mais forte. Porque nas perdas e nas frustrações, nós somos arrojados no deserto. A experiência simbólica do deserto significa dizer que há um momento de retirada. Há um momento de refazimento. E Deus não nos coloca no simbolismo e nas projeções do deserto à toa. Primeiro, Deus não nos manda no deserto para voltarmos do mesmo jeito. A gente sempre volta mais fortalecido. Depois, ninguém vai para o deserto para ficar, porque deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar de passar. Ninguém passa pelo deserto que não seja para se desidentificar com aquilo que acreditava ser importante.
percebe que não é importante e volta para o seu próprio eixo, e volta para o seu próprio foco, e volta para a sua própria vida. Todos nós passamos por isso. Gritantemente, talvez a experiência mais gritante para nós, da experiência de perda, continuará sendo, durante muito tempo, a separação de uma pessoa muito querida, que se ausenta da experiência física, retornando para o plano espiritual. Todos nós aqui já passamos por isso. Todos nós aqui já sentimos essa experiência. E todos nós sabemos o significado dela em nossas vidas. Mas essa particular experiência de perda, que eu queria me concentrar agora em nossa fala, repercute a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Em outubro do ano passado, minha mãe desencarnou aos 67 anos, depois de complicações do lúpus. E durante mais ou menos 5 anos, eu sabia que em algum momento ela ia desencarnar e não ia conseguir mais respirar. Mas eu percebi que se eu me concentrasse naquilo, eu não conseguiria viver. Se eu me concentrasse numa contagem regressiva do desencarne, eu não conseguiria usufruir a presença. Durante esses 5 anos, eu fiz o que eu sempre fazia. O que ela sempre me pedia para fazer. Porque, quando eu tinha 12 anos, eu ainda era evangélico na época, ela disse para mim, ela tinha mediunidade, disse: meu filho, eu estou vendo você fazendo palestras sobre o Evangelho. E eu lembro que eu chorei, porque eu disse: eu não quero ser pastor não, mãe. Ela disse: eu não sei se você vai ser pastor, mas eu estou vendo você falar do Evangelho. E toda vez que eu saía de casa, para alguma viagem, eu já casado, ligava para ela, ela fazia: Deus lhe transforme para um homem de bem. E quando a gente olha para aquelas mãos que lhe tocaram a vida inteira, lhe abençoaram, lhe castigaram porque era preciso, porque eu era muito trabalhoso, e você sente ela fria, ou você se desespera, ou você agradece por todos os anos em que aquecida ela lhe consolou. Ou você se desespera, ou você agradece por saber que, por maior que seja a dor da separação, ela é incomparável à alegria do reencontro. Ou você se desespera, ou você começa a lembrar das tantas lições que você aprendeu com aquela que ainda não vai deixar de existir, pois eterna é. E que teve a oportunidade de estar com você, como todas as pessoas que nos antecedem, porque somos todos nós o resultado de muitos amores e de dores. Nenhum de nós está aqui que não tenha sido pela mão amorosa de tanta gente. Nós somos o projeto coletivo de Deus com os que nos antecedem em amor. Educadores, pais, irmãos, professores, primos, até inimigos que nos fortalecem. Eu lembro que no dia eu estava lembrando de todas as experiências mais interessantes que eu tive com minha mãe. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, ela voltou para casa antes do que eu previa e eu estava no quarto dela com uma namorada. Aliás, pior do que isso, eu estava com a ex-namorada. E ela abriu a porta, aquela cena trágica de adolescência, fechou a porta, ligou para minha namorada e disse: vem aqui, agora que o seu namorado está lhe traindo com a ex-namorada. Aí eu: mãe, tu não é minha mãe. Disse: sou, por isso que eu estou fazendo isso, porque você não vai ser cafajeste. Se eu ficar inerte ao que você está fazendo, eu não vou ser sua mãe, eu não vou apoiar os seus equívocos. Eu até pago o preço junto com você, mas eu não apoio não. E toda a minha vida foi pautada nessa figura que era vigilante. Minha mãe era tão braba que na época da novela A Rainha da Sucata, chamava ela de Dona Armênia, vocês lembram? Esses meninos são presos demais. Eu nunca dormi fora de casa, ela sempre me policiou, sempre quis saber com quem andava, o que eu fazia. Ela sabia o filho que tinha, né? E esse processo todo faz com que a gente naquele momento possa se perguntar, que é uma coisa que todos nós sentimos: eu não fiz tudo o que eu deveria, eu não disse todo o amor que eu tinha, eu não declarei tudo o que eu queria, não toquei o quanto eu queria.
Eu não tive tão presente quanto eu devia. É tão fácil cair em cobranças, em se cobrar. Mas é muito pequeno reduzir toda uma vida de amor pelos momentos em que você achava que podia mais. A gente faz, nesse momento, a experiência do resgate. Um personagem da constelação familiar retorna para a prata espiritual. Naquele momento, fica em nós a expectativa de que o melhor dela, dele ou deles permaneça presente. Porque a maior alegria que nós podemos dar às pessoas que amamos e que antes de nós retornaram é mostrar que a vida que temos que ser vivida vale a pena ser vivida. Que a dignidade e a presença no mundo com sinceridade e comprometimento de caráter vale a pena ser vivida. Que essas pessoas transmitiram no limite delas o melhor que tinham. Às vezes são pessoas que não são tão importantes assim, ou não que não sejam tão importantes, são pessoas que não representaram emoções tão mais significativas. Vocês devem estar se perguntando, ele fala tanto da mãe, cadê o pai? O pai aos 16 anos, quando eu tinha 12 anos, depois de minha mãe ser espancada muito, ela não suportou e aos 26 anos se separou. E durante muito tempo eu nutri por ele um ódio profundo. Mas antes de casar, minha esposa disse para mim, eu só caso com você se você perdoar seu pai. Porque eu não admito um pai que não perdoa um pai. E eu disse para ela, mas ele já desencarnou, deixa de ser besta, tu é espírito, ele continua existindo. E eu fui atrás desse pai. Eu fui compreender quem ele era para saber o quanto eu tinha dele. Era muito fácil eu ficar apenas acusando todos os momentos em que ele não apareceu na minha vida para me ensinar como reagir, para não me proteger, para não me deixar passar necessidade, para não me deixar comer tomate em almoços que não tinha nada. Era tão fácil acusar, mas também era importante entender o porquê que ele fez tudo aquilo, quais foram as circunstâncias dadas para ele, para que ele não tinha cumprido com a expectativa que eu tinha de que ele fosse meu pai. E olhando com um olhar não apenas circunstancial, mas transcendente, observar todas as possibilidades e entender que sim, eu sou filho dele. E que ele também faz parte da minha vida e que eu também agradeço a Deus pelo pai que eu tive. Porque enquanto eu ficar discursando na experiência da vida e encontrando culpados para não fazer a minha parte na vida, eu não vou avançar. Enquanto eu tiver um bode expiatório para culpar, eu não vou avançar. Às vezes, o perdão que nós não damos não é porque nós não podemos, é porque nós não queremos, porque é muito conveniente ter a quem culpar quando tudo dá errado. Mas nós somos autores do próprio destino. Nós somos co-criadores da própria existência. E se muitas das frustrações que constrangem o nosso espírito fazem parte de nossas vidas, muitas delas estão naquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de sofrimentos voluntários. Que não são sofrimentos reais, mas sofrimentos que eu escolhi ter por me comparar com os demais. Inveja, orgulho, egoísmo são doenças de uma alma infantilizada que ao invés de focar na luz que nos espera, foca nas sombras que estão do lado. Com tanto objetivo traçado, com um único modelo para ser seguido, você olha para o seu vizinho, para o seu cunhado, para o seu colega de trabalho, para a sua vizinha, para a sua prima. Para um sentimento de comparação infantil que nos destrói, nos frustra e nos faz se sentir perdendo na vida. E aí a gente se pergunta, de que adiantou tanto amor que veio antes de mim, para ser o testemunho da minha própria existência, se hoje eu me perco por coisas tão pequenas? Durante muito tempo, eu observava o cenário das coisas e procurava entender o que Deus queria, porque eu sempre colocava Deus no plano B, e depois eu resolvi colocar Deus no plano A da minha vida. Eu sempre queria resolver coisas que Ele poderia resolver por mim. Às vezes demandava algo que não estava no meu alcance. Às vezes eu ficava pensando assim, o maior sonho da minha mãe era conhecer Gramado, o Natal Luz. Antes eu não podia levá-la nem para João Pessoa. Depois eu podia mandá-la para qualquer lugar do mundo.
mas ela não podia sair do quarto por causa de um respirador artificial. Eu podia ficar constrangido e perguntando a Deus por que aquilo, ou agradecendo a Deus porque ela estava do meu lado, porque ela estava aprendendo com adoecer, porque ela estava refletindo sobre a própria vida, porque ela estava executando um conjunto de perdão a pessoas importantes da existência, para nos momentos finais da vida ela fechar tantas questões em aberto e ir leve para o outro lado. É tão fácil olhar essas cenas e se colocar como alguém infeliz, mas é tão venturoso quando você olha todas as dores e vê como possibilidades, quando você olha para o deserto e vê que você sai mais forte, quando você vê a sua mãe partindo e depois sente ela mais presente do que antes, quando aquele corpo não correspondia ao espírito altivo que era, e que depois de uma tarefa cumprida, liberto está, você volta a sentir a presença muito mais forte, sem dor, sem limites, pronto para a próxima tarefa. Nós estamos aqui para aprender a não ser mais um pedinte. Nós somos, meus irmãos, os trabalhadores da última hora. Jesus está precisando de seres humanos gratos e fortes para ir ao mundo pescar almas. Jesus está contando conosco na hora grave por que passa a terra, para que nós possamos ser a luz do mundo. Jesus conta conosco para que a gente saia do discurso de coitadinho, se erga num agradecimento pleno diário, como aquela belíssima prece de Ismália no livro de André Luiz: ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, nosso agradecimento. Ela diz assim: que seja para teu coração cada dia o nosso primeiro pensamento de amor. Nós estamos aqui porque nós já falhamos e Deus conta que a gente não vai fazer isso de novo. Nós estamos aqui para sair mais fortes, para sairmos do discurso da frustração, para sairmos do discurso da vítima, para olharmos para a vida e cantarmos a melodia que diz: cada um de nós constrói a própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós estamos aqui para nos fortalecer e, como Paulo nos convoca, vestir o capacete da fé, a espada da justiça, a armadura da esperança. Porque no mundo em que nós nos encontramos, a dor campeia. Tudo que nós escutamos é dor, agonia e desespero. Apesar de nós sabermos que é uma exacerbação midiática do caos, não podemos negar que a hora que passa é grave. Mas não há por que ter desespero, porque no universo de Deus é Deus que tudo comanda. E os temporários e equivocados homens do tempo, que passam como o tempo passa, e que também são filhos de Deus, com eles vão ter que se encontrar. E nós, de nossa parte, temos que agir para impressionar o mundo. A coisa mais frustrante é ter uma vida que não foi relevante no serviço do Evangelho. A coisa mais frustrante é ter passado uma vida a pedir, sem nunca ter se oferecido a dar. A experiência mais frustrante é não perceber as inúmeras possibilidades que nos são dadas por Deus para influirmos na vida dos outros. E eu queria que vocês pensassem que, apesar de todos nós termos a ideia de que lá fora existem aqueles que nós deveríamos copiar, a felicidade está lá fora e nós deveríamos pensar, eu queria que vocês imaginassem que de fato as pessoas mais importantes já fazem parte das nossas vidas. Eu procurei um teste para vocês, vocês topam? Muito bem. Vamos fazer um teste sobre memória. Nós temos vários tipos de memória, mas de forma mais clássica, nós lembramos das coisas que são importantes e significativas. Eu vou repetir para que vocês lembrem dessas palavras. Nós lembramos das coisas que são importantes e que são significativas. Vocês lembram o que vocês fizeram no dia 9 de setembro de 2001?
Vocês riram por quê? 9 de setembro foi um dia como qualquer, você não lembra. Mas você lembra o que você fez ou onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque ao World Trade Center nos Estados Unidos, em Nova York? Vocês lembram com quem vocês estavam, com quem vocês conversaram, as impressões que tiveram? Lembram? Vocês lembram o que vocês fizeram no dia 12 de setembro de 2001? Logo, vocês concordam comigo que o 11 de setembro é lembrado porque tem um forte apelo emocional. Vocês lembram que foi no dia 29 de dezembro à noite do ano passado? É uma exceção. Parabéns, antecipado pelo próximo aniversário que você vai ter em dezembro. Mas vocês lembram o que vocês fizeram no dia 31 de dezembro à noite no Réveillon? Com quem estavam, como foi, se deu tempo a ver os fogos ou o engarrafamento não deixou, né? Lembra dessas coisas porque elas têm emoção. Então vamos lá. Todos os dias, o mundo doente, que Cristo já descrevia, jaz no maligno, tenta nos dizer o que é importante, e nós acreditamos. Todos os dias, celebridades da TV, dos outdoors, dos jornais, da mídia de forma geral, povoam o nosso lar através de smartphones, Netflix, canais por assinatura, jornais, TV aberta, rádio, outdoors, mais do que parentes. Concordam comigo? De forma que, se essas pessoas são importantes, dada o nível de exposição que ela tem nas nossas vidas, certamente nós não esquecemos delas. Concordam comigo? Portanto, vocês vão me responder. Quais foram os 3 últimos ganhadores do Oscar de melhor ator? De melhor atriz? Os 3 últimos ganhadores do Nobel da Paz? Medicina? Química? Física? O Pulitzer? Alguém? Prêmio Jabuti? Tem um prêmio chamado Prêmio Jabuti de Jornalismo e Literatura, é sério. As 3 melhores novelas, vocês lembram? Não é estranho? Observe, olha que coisa incrível, olha o que é ilusão, olha o que é expectativa e frustração, baseado em ilusão. A vida é uma imitação do que as celebridades fazem. Elas deveriam ocupar tanta importância na minha vida que eu jamais deveria esquecer o que elas fazem e quem elas são. No entanto, eu pergunto a vocês, os 3 ganhadores do Oscar do melhor ator e ninguém lembra, a não ser que seja um cinéfilo ou um comentarista de cinema. É estranho que, apesar de elas serem tão presentes, aspas, em nossa vida, elas estejam tão ausentes de nossa memória. Significa dizer que dentro de nós, no fundo, há um recurso que sabe o que finalmente importa. Porque aquele homem que estava sentado com sua esposa de mão dadas em Juripiranga, certamente não sabe nem quem é Angelina Jolie. Mas certamente olha para a esposa dele com um amor que nem ela pode talvez ser olhada. Porque o que importa já está perto. Vamos fazer um teste agora. Fechem os olhos. Todos, inclusive os que nos acompanham pela internet. Vamos fechar os olhos. E vamos lembrar dos dias mais difíceis da nossa vida. Dias em que a gente imaginou que não ia conseguir superar. Lembre dos detalhes. Agora lembre quem estava do seu lado. Lembre quem lhe deu apoio. Quem chorou junto com você. Ou apenas ficou em silêncio, mas presente. Lembre dessas pessoas. Algumas talvez nem estejam mais fisicamente presentes. E eu pergunto agora para vocês, de olhos abertos. Essas pessoas aparecem no jornal, na TV, elas fazem filme. Vocês esqueceram delas? Sabe por que vocês não esqueceram delas, nem eu esqueço das minhas? Porque são elas que importam. Elas são perfeitas?
Muitas vezes nós tivemos raiva delas, brigamos, nos frustramos, mas ainda assim continuamos juntos. Talvez se elas estivessem aqui e fechassem os olhos, fosse de você que ela lembrasse. No fundo, a nossa alma não se engana. Apesar de toda a pantomima de um mundo, nós sabemos no íntimo quem de fato conta. Nós já temos anjos do nosso lado. Nós já somos anjos para muitas pessoas. Portanto, vamos deixar de ser crianças, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, a belíssima carta, em que ele diz assim, perto do fim: quando eu era criança, eu agia como criança, me comportava como criança, mas agora que sou adulto, nada disso mais me convém. E poderíamos dizer, antes de eu conhecer o Mestre dos Mestres, a nossa mais alta esperança, o Cristo Jesus, eu me comportava como uma criança. Eu chorava como uma criança. Eu lamentava como uma criança. Mas agora que o conheço e que me tornei maduro por isso, nada disso me convém. Todos temos perdas. Todos temos frustrações. Somos todos artífices do próprio destino. Somos luz do mundo, sal da terra. E o Cristo conta conosco para fazermos a diferença. Porque nós temos que chegar segunda-feira não com saudade do evento, mas disposto a colocar no cotidiano de nossas práticas os princípios do Evangelho aqui perpassados, para fazermos a diferença, para influenciarmos Paulista, Olinda, Recife, Pernambuco, Nordeste, o Brasil e o mundo, porque a terra não se regenera, são os que nela moram que irão se regenerar. Que paremos de chorar feito crianças desvalidas e olhemos para muita bênção que já está presente em nossas vidas e passemos a agradecer todos os dias ao Deus da vida por todos os dons que Ele nos deu, e que possamos servir enxugando as lágrimas para, como diz Joana, esquecermos da nossa. Vamos trabalhar pelo Evangelho. Jesus conta conosco, meus irmãos. Muita paz no coração de todos vocês. Neste vídeo, Rossandro Klinge tece reflexões consistentes sobre a dor humana, não como um fim, mas como um caminho de transformação. Ele reforça que, embora todos passem por sofrimentos profundos, o diferencial está em como cada um reage a eles. Podemos nos paralisar ou usar as experiências para crescer. As frustrações vêm, em grande parte, de expectativas irreais, mas, como afirma o palestrante, quando deixamos de fantasiar sobre a vida e as pessoas e aprendemos a valorizar o que temos, surge leveza e paz. Por isso a gratidão é uma das virtudes mais nobres que podemos cultivar em nossa vida. Ela não se limita a um gesto educado ou a uma palavra dita rapidamente. É um estado profundo da alma, uma forma de reconhecer o bem que recebemos, seja dos homens ou de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o convite constante para agradecer não apenas pelas alegrias, mas também pelas dificuldades que nos visitam. Isso porque cada experiência tem um valor educativo, cada desafio traz consigo um ensinamento capaz de nos fortalecer e aproximar de Deus. A gratidão, portanto, não deve ser restrita aos momentos felizes, mas se estender também às provações que nos lapidam. O Livro dos Espíritos nos lembra que Deus é soberanamente justo e bom, e tudo o que nos acontece obedece a uma finalidade maior. Reconhecer essa sabedoria divina é o primeiro passo para cultivar um coração agradecido. Mesmo diante das dores, podemos nos perguntar: o que posso aprender? O que esta situação vem me ensinar para o meu crescimento espiritual? Esse movimento interior é o que transforma a dor em esperança e a dificuldade em degraus de ascensão. Agradecer é, em essência, confiar. Confiar que não estamos sozinhos, que há uma força maior que nos guia, que tudo coopera para o nosso bem quando temos fé e perseverança. A prece de gratidão, muitas vezes silenciosa, é um bálsamo que pacifica o coração e abre espaço para a alegria verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas nasce da certeza de que somos amparados por Deus.
Assim, a gratidão nos aproxima do divino e também nos torna melhores em nossas relações humanas. Aquele que agradece aprende a valorizar o gesto simples, a presença amiga, a lição recebida, e passa a irradiar luz onde estiver. A gratidão gera humildade, e a humildade nos torna aptos para receber ainda mais bênçãos, porque abrimos mão do egoísmo e reconhecemos que nada é apenas mérito nosso. Tudo é dádiva da vida, tudo é permissão do Criador. Que possamos, então, fazer da gratidão um exercício diário. Agradecer ao despertar, por mais um dia de aprendizado. Agradecer pelas pessoas que cruzam nosso caminho. Agradecer pela saúde, pelo trabalho, pelo alimento, e também pelas provas que nos ensinam a ser fortes e a confiar mais em Deus. A cada agradecimento sincero, nossa alma se eleva, nosso espírito se fortalece, e nossa vida se enche de sentido. Agradeço sua audiência, ela é muito importante para nós e espero que tenha gostado desse conteúdo. Te convido ainda a conhecer outros vídeos navegando pelo nosso canal, ou, se preferir mais vídeos sobre essa temática, basta acessar os links na descrição desse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação.